Faça um bom dia! Cá estou eu de novo, hoje um pouquinho mais cedo, né? Ontem eu fiz muito tarde o vídeo. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais cedo para você aí, durante o dia, ter condições já de ir fazendo algumas coisas, né? Mudando os seus hábitos, suas atitudes. Esses vídeos que eu estou fazendo, juntamente com você, né? Nós estamos aqui. É para que a gente vai, né? Tentando mudar um pouquinho, né? Tentando não, né? Quem tenta não faz, né? Mas fazendo já, né? Fazendo um pouquinho. Lembra que o ordinário, todos os dias, nós chegamos ao extraordinário. E primeiro de tudo, sempre acorde um pouquinho mais cedo para fazer as suas atividades e principalmente no primeiro momento, acordou, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida, pela saúde, pelo poder olhar para o céu maravilhoso que Ele fez para nós, um sol lindo que está saindo, maravilhoso. Então agradeça a Deus por tudo. Nós não somos nada sem Ele, nós não somos nada sem Ele. E eu vou contar um pouquinho hoje dessa maravilha, né, que é esse nosso Deus que nos criou e como Ele nos fez. E também, por Ele ter feito nós maravilhosos, nós homens e mulheres, temos a condição, né, de estudar sobre o corpo. Então, isso que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui são tudo estudo, são nomes que as pessoas deram, né, carboidrato, né, a gente fala muito em carboidrato, e todos os nomes foi o homem que deu, porque segundo quando Deus fez o ser humano, né? Quando Deus fez Adão, ele deixou para Adão dar nomes às coisas, dar nome aos animais. Então foi o homem que deu nome a tudo. E pela essa sabedoria do homem, nessa inteligência do homem que foi dada por Deus, nós temos hoje tantas coisas, né? Temos a ciência, temos a medicina, né? Juntamente com a ciência, quantas coisas importantes que se soma tudo aquilo que Deus criou para que a gente possa ter mais vida, para que a gente possa ter mais saúde. E aqui eu estou hoje, né? E quanto conhecimento, né, gente? Como é que o conhecimento é bom, né? O conhecimento traz benefícios para a gente, para a nossa vida, em todos os sentidos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns alimentos que a gente precisa sim estar evitando. Por quê? Porque não temos necessidade, o nosso corpo não tem necessidade de tantas coisas que nós colocamos para dentro, né? Porque é gostoso? Ah, é gostoso, para o paladar é gostoso, né? Porque muitos alimentos, eles são alterados, adulterados, né? Vamos dizer assim, ultraprocessados, para que eles fiquem apetitosos, para que eles fiquem bom ao nosso paladar, né? Para que a gente possa comer aqueles alimentos. E a gente sabe que hoje, cada dia que passa, eles vão inventando novas coisas, vão criando novas coisas, para que vá gerando um consumismo, né? Desenfreado aí, e a gente vá adquirindo alimentos e que vai só denegrindo a nossa saúde. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os carboidratos. O que são os carboidratos na verdade, né? Se a gente vê lá em química, a gente não vai estudar química aqui, lógico, né? Mas os carboidratos, eles são ricos em carbono, hidrogênio, oxigênio. Ou seja, é aquilo que o nosso corpo precisa. Para quê? Para que a gente tenha energia. E esses carboidratos, eles são encontrados nos alimentos, principalmente naqueles que a gente vê lá, que a gente vê aquele triângulo, né, da cadeia alimentar. A gente vai ver que lá embaixo, da base da pirâmide, onde a gente pode comer mais, estão todos os carboidratos. Por quê? Porque é o que nós mais precisamos para gerar energia, que vai nutrir o nosso cérebro, o nosso músculo, as nossas funções vitais. Por isso que, veja, por isso que o nosso cérebro, ele não quer, né? E se a gente fizer, se a gente fizer, der conta, né? A gente fizer assim, entrada do cérebro da gente, a gente não faz nada. Porque o cérebro ele não quer que gaste energia, porque ele quer poupar você de gastar energia, porque é o que você mais precisa. Então, quanto você menos gasta energia, mais, né, menos também você vai precisar repor essa energia. E só que aí, quanto menos da energia você gasta, mais sedentário você fica.
Então, veja, nosso cérebro, ele quer nos proteger. Ele quer nos proteger. Porque nós somos essa matéria. E essa matéria aqui é o cérebro pensante que quer, né? Ele quer nos proteger. Na verdade, é o não pensante, né? Porque ele quer nos proteger das nossas atividades, das nossas mudanças. Por isso que tudo é difícil, né? Quando você vai mudar de alguma coisa, mudar um hábito, por exemplo, ou mudar de um serviço, ou tem alguma coisa que muda no seu serviço, na sua rotina. Então o cérebro quer o quê? Quer rotina, quer aquela coisa assim que você faz automaticamente, que não gasta muita energia, para que você não vá se desgastar, né? E na verdade nós precisamos e muito isso, porque nós vamos manter o nosso corpo ativo, senão a gente acaba morrendo. Então veja, o que vai nutrir então o nosso cérebro, nosso músculo, nossas funções vitais são os carboidratos. E eles são encontrados aonde? Principalmente nos pães, nas frutas, vegetais e doces, né? Tudo vira açúcar. Tudo vira açúcar. E tem aqueles que são simples e aqueles que são complexos. Os simples são o quê? São os doces. Os doces em si, que tem açúcar. Lembra do açúcar que foi inventado agora? Antes de ontem foi inventado açúcar. Lembra? Que a gente não tinha açúcar, a gente não comia açúcar. Açúcar é recente. Então ela foi inventada agora há pouco tempo. Não tinha cana-de-açúcar, não, nos nossos ancestrais, lá na época de Jesus Cristo, bem lá atrás, né? Na época de Jesus Cristo, que já está tão aqui pertinho da gente, também não tinha açúcar, não. Eles não comiam, eles comiam as frutas que tinham açúcar, né? Então o doce, o mel, os refrigerantes, os açúcares são de absorção rápida, ou seja, eles vão muito rapidamente. A gente costuma falar que é dopamina barata. Por que dopamina? A dopamina é um hormônio, né? É um neurotransmissor, é um hormônio, que a gente chama de hormônio, né? Mas é um neurotransmissor, que ele faz o quê? Que ele dá a sensação de quero mais, né? Sensação de saciedade, aquela sensação gostosa. Então é a dopamina que faz a gente sentir essa sensação. Então quando você toma alguma coisa, ai, que delícia, né? Você fala. Então essa sensação o cérebro gosta, o corpo gosta. Só que essa sensação de doces artificiais, vamos dizer assim, né? O doce, o mel também em abuso, o refrigerante, eles dão essa sensação assim rapidamente. Rapidamente. Então é por isso que a gente acaba se viciando, porque ele dá uma sensação gostosa muito rápido. Então a gente chama de dopamina barata. Então a gente precisa de dopamina cara. O que é dopamina cara? É aquela dopamina que eu vou ter quando eu faço um exercício físico, quando eu faço atividade física, né? Atividade física é diferente de exercício físico, que você vai gastar energia e você vai sentir uma sensação de prazer. Quando você corre, por exemplo, quando você pedala, você tá ali ó, gastando energia. Você fala assim, nossa, mas correr é bom? É, né? Você cansa, fica ofegante, mas depois a sensação é muito gostosa. É a mesma sensação que você tem quando você come um doce assim que você tem no automático. Então muitas vezes a gente busca o quê? Busca aquela coisa automática, né? Que a gente quer sentir um prazer momentâneo, rápido, né? E não é assim. Então os complexos são os amidos, né? Os cereais integrais, os tubérculos, ou seja, arroz integral, né? A aveia, a mandioca, a batata doce, os pães integrais. Então eles dão mais saciedade e demoram mais para absorver, ou seja, demora mais também para a gente sentir aquela sensação de dopamina, né? Daquela sensação de felicidade, de alegria, de prazer em estar comendo. Quando nós comemos, então, o nosso organismo ele vai transformar, vai fazer a absorção, vai se absorver essa açúcar, ou seja, essa glicose, né? Ela vai ser absorvida pelo intestino. E ela entra na corrente sanguínea. Lembra onde que eu falava, esses dias que eu vinha falando, né? Que nós começamos pela boca. O carboidrato ele começa já se manifesta, ele começa a absorção dele na boca já, viu, gente? Você vê como o carboidrato, a energia. Por quê? As pessoas que têm, por exemplo, diabetes, já percebeu, pessoas que têm diabetes, às vezes ela é hiperglicêmica e hipoglicêmica. Quando ela é hipoglicêmica, o que acontece com ela? Ela tem aqueles picos que cai a glicose do corpo dela, e aí o que acontece? Ela fica muito mal, e aí você coloca um açúcar na boca dela, o que acontece? Automaticamente na boca, quando ela toma o açúcar, automaticamente ela já melhora, porque então já na boca começa a absorção
dos carboidratos, né? Do açúcar, ou seja, do açúcar. Já começa na boca. Então, aí na boca, então você faz a mastigação, desce pro estômago, o estômago começa a fazer a digestão, e no intestino delgado é que termina a digestão e faz a absorção, ou seja, ele aproveita os alimentos, tira dos alimentos aquele do macroalimento que você comeu, ele vai fazer micronutrientes, microalimentos, ou seja, os nutrientes que vai nutrir a nossa célula. Então no intestino é absorvida e vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai fazer o quê? Ela vai elevar o nível de sangue, né? E aí, quando o nosso... Olha, gente, que coisa mais linda. Nosso corpo maravilhoso, né? Quando ele percebe que o nível de glicose, ou seja, de açúcar... Vamos falar em açúcar, né? O açúcar aumentou na corrente sanguínea. O nosso amigo pâncreas, ele dá um sinal. Ele detecta que tem aumento de glicose na corrente sanguínea sua. E aí ele faz o que? Ele manda para o cérebro uma mensagem e o cérebro vai lá nas glândulas para que liberar o quê? Para liberar o hormônio, para que pegue esse açúcar da corrente sanguínea e leva para as células. Ou seja, ele libera o quê? A insulina. Então tem sangue, tem açúcar demais no sangue, então o pâncreas manda uma mensagem para o cérebro manda uma mensagem para as glândulas e as glândulas produzem o quê? A insulina. E aí a insulina, na verdade a insulina seria assim, as nossas células com a insulina, elas são amigas, né? Então ela abre, aí a célula é fechadinha. E quando vem a insulina com a glicose, ela abre para que a insulina, né, a glicose entre nelas para nutrir as células. Gente, é coisa mais linda, né? Assim, a grosso modo falando, mas é a coisa mais linda que Deus fez pra gente. Então, as células recebem a glicose, que é o que? O sustento. E veja, quando você come, aí que tá a questão, né? Quando você come, por exemplo, alimentos que são doces demais, doces em si, que tem muito açúcar, o refrigerante, por exemplo, o mel, não são aqueles alimentos complexos que demora mais para fazer absorção, que são mais demorada para dar saciedade, mais demorada para fazer absorção, para absorver, que são os complexos, que nós falamos agora há pouco. O que vai acontecer? Eleva muito a glicose no teu sangue. E aí a insulina ela não dá conta, e a célula não dá conta de receber toda aquela glicose que está na sua corrente sanguínea. Daí que acontece muitas vezes? Acontece a diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, né? E também, o que vai acontecer? O nosso corpo, ele vai o quê? Ele vai fazer a retenção dessa açúcar. Então, ele vai reter, por exemplo, ele vai reter um pouco no fígado e vai reter um pouco nos músculos. Mas aí, os músculos cheios, o fígado cheio, o que ele vai fazer? Porque, veja, lembra que eu falei ontem? Os carboidratos, o corpo não joga fora. Por quê? Porque é aquilo que mais precisa, então ele acha que pode faltar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reter. E aí ele vai reter de que forma? Ele vai transformar essa glicose, então, em gordura. Né? Por isso que eu digo assim, eu falo muitas vezes comer gordura. Não é comer gordura, né? É comer alimentos que vai se transformar em gordura. Então a gente acaba falando comer gordura, né? Que automaticamente vai se transformar em gordura. Então, esses alimentos que você comeu, que o corpo não deu conta, mas ele não vai expelir, não vai fazer a excreção, o que vai acontecer? Ele vai guardar na forma de gordura. E daí, então, a gente percebe que aí acontece o quê? Acontece aquela indesejada gordura e a gente na verdade, vai se inchando, né? Porque o corpo ele não aguenta mais. Veja, o corpo está fazendo de tudo para absorver essa açúcar que você colocou. Mas uma vez que você colocou demais, e tudo que é demais faz mal. Então, o nosso corpo, por isso que a gente diz que a gordura, na verdade, não é uma gordura em si, é uma inflamação, né? É uma inflamação que o corpo não está aguentando mais aquilo e você está mandando para baixo. Você está sufocando as suas células, sufocando as suas artérias, as suas veias, né? Porque tá enchendo demais ela de açúcar, ela precisa, mas nem tanto. E a gente continua comendo, né? E aí aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre um provérbio, o provérbio 23, de 1:3, que é muito legal.
ele não eu vou aproveitar o versículo 2. Então, o provérbio 23, do versículo de 1 a 3, ele vai falar uma coisa assim, que é o autodomínio que a gente tem que ter. Mas o 2, ele fala especificamente sobre sobre a gula, sobre o domínio que nós temos que ter de nós mesmos, né? Autodomínio que nós temos que ter. Então ele fala assim, ó, quando você estiver comendo ao lado de um chefe, preste atenção na pessoa que está na frente. Se você estiver com fome, coloque uma faca na sua garganta e não cobice a comida deles, porque é alimento enganador. O que eu quero dizer aqui? Que esse 2 aqui, ó, se você estiver com fome, coloque uma faca na sua garganta. Ou seja, você tem que ter autodomínio sobre você, né? Tem que ter autodomínio. Em outros provérbios, fala que quando a pessoa tem um autodomínio, ela é mais forte do que uma muralha numa cidade. Antigamente, se você for ver, na época de Cristo, um pouco antes, na época que o povo sai... Enfim, as cidades eram todas, o povo sai do Egito, né? E vão conquistar as cidades. Lembra da muralha, do cerco de Jericó, que as muralhas se caem? Então, as cidades, elas eram protegidas por muralhas. Para quê? Para que o inimigo não entrasse. Então, veja, quando você tem autodomínio, quando você sabe aquilo que você está colocando para dentro de você, que você sabe que você tem controle sobre você, você é mais forte do que essa muralha que protege a cidade. Para ser mais fácil, os nossos muros hoje, né? Que nós temos um muro na frente da nossa casa. Praticamente ninguém tem uma casa sem muro. Por quê? Para proteção. Então, e esse muro é forte. Você tem que fazer um muro forte para te proteger. Então, o que é ter autodomínio? É ser forte. É se proteger. É você colocar uma faca na garganta quando você está com fome. É você olhar para o prato de comida e falar assim, não, eu sou mais forte do que ele e eu vou resistir, né? Eu vou comer só metade disso. Porque nós não precisamos comer quantidade, nós precisamos comer qualidade. De tudo um pouco. Onde tenha carboidrato, onde tenha vitaminas, onde tenha proteínas, né? Então, nós não precisamos comer exageradamente. Quando nós comemos exageradamente e comemos alimentos errados, né? Porque é muito gostoso, é saboroso, faz bem só para nossa boca, para o nosso paladar, mas para o nosso corpo em si, eles não são bons. E aí eu ia dizer um pouquinho hoje para vocês esse poder, né, que Deus nos deu, da gente ter esse domínio que nós temos, porque nós somos fortes nele, porque nós somos filhos dele. Então, tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Então, nós temos autodomínio sobre a nossa qualidade de vida, sobre a nossa saúde e sobre a nossa qualidade de vida. E eu gostaria de falar algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para amanhã. E eu vou começar amanhã com esse tema aqui, ó. O poder que Deus nos deu sobre a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Aí nós vamos ver que do 100% da nossa saúde e da nossa qualidade de vida, 95% está nas minhas mãos. Está na sua, está nas minhas mãos. Então veja, nós temos que ter decisões, nós temos que ter autocontrole, nós temos que ser fortes. É na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Por quê? É na hora do momento de sofrimento que nós temos que nos fazer forte. É na hora da nossa vontade de comer é que nós temos que falar não muitas vezes para aquela comida que pode ser gostosa, mas não é nutritiva e não é boa para a sua saúde. E a hora da gente também, né, ter autodomínio, da gente conseguir fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida, uma academia. Não tenho condição de fazer academia, tem tantos exercícios que a gente pode fazer em casa. Hoje mesmo eu fui na academia às 5 horas da manhã. E hoje meu treino foi somente, né, que um dia por semana eu faço com uma pessoa para me ajudar. Porque como eu corro, né, é importante a gente ter essas instruções. Então eu fiz hoje com elástico, com aqueles tabladinhos de borracha. Não coloquei nenhum aparelho no meu corpo hoje. Ou seja, não usei, né? Não usei nenhum aparelho de academia para fazer as minhas atividades físicas hoje. Então,
Quando a gente quer, a gente faz com certeza, mas nós precisamos querer, nós precisamos ter autocontrole sobre nós mesmos. Eu não preciso ir para uma academia, eu posso fazer muito bem na minha casa. Eu sei que é mais fácil a gente ir para a academia e fazer, porque em casa muitas vezes a gente não quer fazer. Mas se você for uma pessoa que tem autocontrole, que tem autodomínio, você diz, não, eu vou fazer e eu vou fazer. E faz, né? É a gente saber aquilo que a gente quer, o que é melhor pra gente e procurar fazer a cada dia, né? Então eu não vivo como que se diz? Eu vivo por decisões, né? Eu vivo por decisões. Eu tenho que decidir ir e fazer, tá bom? E por hoje é só isso que eu queria dizer pra vocês, porque senão o tempo vai ficar muito longo e aí vocês não assistem e não ouvem, né? E eu gostaria muito que você, ao ouvir, desce lá um joinha se você gostou, compartilha com alguém, deixa um comentário lá se você gostou, o que você gostaria mais de ouvir. Amanhã nós vamos falar então desse 100%, que 95% está em minhas mãos, o que é esses 5% e o que é esses 95%, aonde ela está relacionada, tá bom? Então aí amanhã a gente vai fazer um novo vídeo sobre isso aqui e eu espero que você ouça esse vídeo também, tá bom? Fique com Deus, um beijo no seu coração.